Alguns recordes mundiais requerem pouca prática, como o recorde do maior número de pessoas escovando os dentes de uma vez, com 26.382 pessoas. Outros registros exigem pouco ou nenhum dinheiro, como o homem com uma orelha de 18 centímetros. Ou mesmo aqueles sem mínimo de bom senso, como o homem que recebeu o recorde de chute mais forte na virilha. Mas eles são as exceções. A maioria dos registros requer bastante tempo de prática, dinheiro ou ambos. E quando sua tentativa falha, é ainda mais trágico. Alguns até perdem muito mais do que tempo e dinheiro. Aqui estão 6 tentativas de estabelecer um recorde mundial que deram errado. O mais longo salto de carro. Depois de ganhar seu 4º título mundial no freeride, modalidade que consiste basicamente em transpor obstáculos através de manobras e saltos, Chicherit pendurou seus esquis para tentar sua sorte no Rally e Rallycross. Depois de vencer a Copa do Rally da França e a Copa do Mundo de Rally Cross Country da FIA, Chicherit tentou dirigir realizando complexas acrobacias, e afirmou: "Gosto dessa sensação de desafiar a gravidade." No ano seguinte, ele tentou quebrar o recorde de Tanja Faust em 2011, realizando o salto mais longo em rampa com um veículo de 4 rodas, 101 metros. Em março de 2014, Chicherit e sua equipe calcularam 15 variáveis diferentes para lançar um veículo especialmente modificado, de uma rampa de aço, através de um voo de 110 metros, até uma segunda rampa. Descendo em alta velocidade, Chicherit atingiu 160 km por hora, no momento em que atingiu a rampa. Chicherit diz que soube que estava em apuros quando ouviu a traseira do carro ser lançada. No meio do voo, o capô começou a afundar, fazendo o carro dar cambalhotas. Milagrosamente, ele ficou apenas levemente ferido e ficou no hospital uma noite para observação. Antes mesmo de sair do hospital, ele já planejava consertar seu carro e pular novamente. Pássaro versus dominó. Em outubro de 2005, voluntários e equipe da produtora de reality shows Endemol começaram a montar 4.155.156 peças de dominó em um salão de exibição de Leeuwarden, na Holanda, em preparação para uma tentativa de quebrar o recorde de mais dominó derrubado. Semanas após o início do projeto de construção, a sala de exposições teve um visitante inesperado e indesejável, um pardal. O baixinho caiu sobre um dominó que inevitavelmente derrubou cerca de 23.000 dominós. Como a tripulação não conseguiu pegar o sabotador, eles chamaram o controle de animais. Por fim, o oficial encurralou o pardal e o matou com uma pistola de ar, pois ele teria se encolhido contra uma parede. O atirador aparentemente esqueceu de fazer sua pesquisa, uma vez que essa espécie de pardal estava na lista de espécies ameaçadas de extinção da Holanda. O assassinato do pardal gerou protestos em todo o mundo e os oficiais da providência holandesa abriram uma investigação. Logo, a equipe de produção começou a receber ameaças de morte e um DJ de rádio holandês ofereceu $3.500 para quem derrubasse ainda mais dominós antes da transmissão ao vivo de 18 de novembro. Uma música chamada The Dominó Sparrow foi gravada, e um site foi criado para as pessoas postarem homenagens ao pássaro falecido. Mais de 5.000 pessoas assinaram seu registro de condolências. A carcaça do pardal morto foi empalhada e acabou chegando a um museu de história natural de Rotterdam, onde foi exposta, montada em uma caixa de dominó. Seu sacrifício foi em vão, já que um ano depois, 4.300.000 dominós foram derrubados em Pequim. Mas a morte do pardal não foi a única coisa que estragou o dia de dominó de Leeuwarden.
O Guinness desqualificou 153 mil dominós do recorde, quando um membro da tripulação inadvertidamente derrubou muitos dominós. Não se sabe se o pobre tripulante foi encurralado e baleado como uma arma de ar comprimido. Tirolesa com rabo de cavalo. Uma tentativa de recorde muito mais maluca aconteceu sobre o rio Teesta em 2013. Sailendranath Roy era um policial indiano que fez carreira realizando acrobacias com seu rabo de cavalo. Em 2007, Roy amarrou seu rabo de cavalo a uma corda amarrada entre dois prédios, e voou de um prédio a outro. Em 2011, ele amarrou seu rabo de cavalo ao bonde de uma tirolesa de 82,5 metros, estabelecendo um recorde mundial. Um ano depois, ele puxou uma locomotiva e 4 vagões juntos, pesando 40 toneladas, com seu rabo de cavalo. Roy tentou quebrar seu próprio recorde, amarrando uma tirolesa de 183 metros acima do rio Teesta, na Índia. Infelizmente, Roy havia se esquecido de informar ao Guinness sua tentativa de recorde mundial. Tampouco informou a polícia ou providenciou a presença de profissionais médicos para sua tentativa. Embora ele usasse um colete salva-vidas. Tudo isso conspirou contra ele, quando seu cabelo se embaraçou nas rodas do bonde no meio da apresentação na tirolesa. Roy tentou puxar o resto da tirolesa com as mãos, mas as rodas do carrinho se recusaram a rolar para frente ou para trás. Os espectadores o observavam da ponte da coroação, nas proximidades, e ele gritou por ajuda, mas ninguém, incluindo sua família, conseguiu entender o que ele estava dizendo. Na verdade, alguns deles começaram a aplaudir, pensando que era parte do show. Roy lutou por 30 minutos antes de ficar mole de repente, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Passaram-se mais 15 minutos antes que ele finalmente fosse puxado para a ponte e a reanimação pudesse ser realizada. Infelizmente, já era tarde. Semanas antes, sua esposa havia implorado para que ele parasse de realizar acrobacias perigosas, e ele respondeu que aquela seria sua última apresentação. Placa de vidro quebrado. Jesus Villa não é estranho ao Guinness World Records. O ex-acrobata do Cirque du Soleil realizou vários feitos. Mas o mais legal foi que sua namorada, a superestrela Pamela Sue Anderson, estava presente torcendo por ele. Para seu 7º recorde mundial, ele deveria passar usando o menor tempo possível, por 10 painéis de vidro temperado. Villa assinou um contrato com a troupe para filmar sua tentativa para o programa Guinness Records Gone Wild. Villa afirmou que a equipe do show alterou seu equipamento antes de sua tentativa e, como resultado, ele nunca conseguiu passar por um único painel de vidro. Enquanto ele corria para o primeiro painel de vidro, ele pulou em um trampolim, jogando com força contra o vidro, quebrando assim o seu pescoço. De acordo com suas postagens em sua página do Fundras, 50% de seu pescoço e coluna tiveram que ser reconstruídos posteriormente com titânio. Mesmo depois de anos de reabilitação e fisioterapia, ele diz que seu corpo não será o mesmo, capaz de realizar suas impressionantes proezas anteriores. Mortes em cabo de guerra. Quase todos nós, em algum momento, já brincamos de cabo de guerra. Portanto, pode ser uma surpresa para você saber que várias pessoas já foram mutiladas e até mortas ao longo dos anos, jogando este jogo, aparentemente inofensivo. De acordo com a Associação de Cabo de Guerra dos Estados Unidos, ferimentos e mortes quase sempre ocorrem devido ao uso de cordas não destinadas a lidar com a tremenda tensão ou recuo elástico que uma disputa entre duas equipes pode causar. O recuo elástico aumenta à medida que as equipes puxam e rompem, até mesmo cordas grossas, se forem feitas de material impróprio, como nylon.
pior, polímeros elásticos como o nylon recuam como um elástico gigante, atingindo velocidades suficientes para cortar os apêndices. Por exemplo, em outubro de 1997, 1.600 pessoas em Taiwan mantiveram um cabo de guerra, exercendo 81.646 kg de força em uma corda de nylon de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, que suportava apenas 25.854 kg força. A corda se partiu, cortando o braço esquerdo de 2 homens e ferindo outros 40. Entre os feridos estava uma pessoa que sofreu lesão na medula espinhal e rompimento do fígado e baço. Em 2007, 2 meninos do ensino médio tiveram as mãos amputadas quando uma corda recuou. Um homem na Nova Escócia teve a mão esmagada e perdeu 4 dedos. Em Harrisonburg, Pensilvânia, 5 alunos do ensino médio tiveram as pontas dos dedos decepadas, e outro perdeu o polegar. O pior desastre de cabo de guerra aconteceu em 1995 em Frankfurt, Alemanha. Cerca de 650 escoteiros tentaram estabelecer um recorde mundial e a corda de nylon, da espessura de 1 polegar, arrebentou-se. A corda chicoteou para trás com tanta força que matou um menino de 9 anos. Outro menino morreu esmagado quando os que estavam na frente caíram em cima dele. Ao todo, 102 pessoas ficaram gravemente feridas. O motorista de caminhão do espaço. Pode ser surpreendente, mas o primeiro chefe de um programa espacial civil não foi Elon Musk, mas um motorista de caminhão de Nova Jersey, sem conexão com a NASA, sem educação universitária e sem treinamento formal em aeronáutica. Nick Piantanida, segundo seu irmão Vern, era um homem determinado, sempre inventando novos desafios para si mesmo, fosse quebrar recordes de lance livre, escalar a montanha do diabo da Venezuela, ou pular da garagem com um paraquedas feito em casa. Em 1963, Piantanida era dono de uma loja de animais exóticos, quando descobriu o paraquedismo. Logo depois, ele ouviu falar de 2 recordes mundiais. O salto de paraquedas em queda livre mais longo, de aproximadamente 24,5 km, feito por um coronel da Força Aérea Soviética. O salto de paraquedas mais alto de 31 km, feito por um piloto da USAF. Piantanida focou em anos, acreditando que tais feitos deveriam pertencer a um americano. Afinal, Piantanida conseguiu um emprego como motorista de caminhão de longa distância para ganhar tempo nos finais de semana. Ele começou a ler tudo o que podia sobre balões e paraquedismo em grandes altitudes. E convocou especialistas como Paul Edward Yost, inventor do moderno balão de ar quente e pioneiro do balonismo de alta altitude, e Jacques André Stell, considerado pai do paraquedismo americano. Conseguiu patrocinadores como o senador Pat Williams, de Nova Jersey, para abrir portas. Piantanida foi então falar com as indústrias Raven, fabricantes de balões de grande altitude, para construir uma gôndola não muito maior do que um banheiro externo. Ele convenceu a David Clark Company a lhe emprestar um traje de pressão customizado, da mesma forma que fizeram para a NASA. Após 2 curtos anos, Piantanida estava pronto. O plano era andar de balão até 36.500 metros, à borda do espaço, então pular de sua gôndola e cair em queda livre por 33,8 km até que o ar estivesse espesso o suficiente para abrir seu paraquedas. Ele fez sua primeira tentativa em outubro de 1965, sobre St. Paul, Minnesota, mas só chegou a 4.900 metros antes que a força do vento rasgasse seu balão e ele tivesse que saltar de paraquedas. Ele teria batido o recorde mundial em sua segunda tentativa, no mês de fevereiro seguinte, mas quando tentou desconectar o suprimento de oxigênio da gôndola para pular, a válvula emperrou.
Era ou prender a respiração durante a queda de 37 quilômetros, ou voltar à terra em sua gôndola. Sua terceira tentativa em maio de 1966, saiu sem problemas, até que seu balão atingiu 17.000 metros, e a equipe de terra ouviu um grito de socorro pelo rádio. Eles cortaram remotamente a gôndola do balão e lançaram um paraquedas, e 26 minutos depois chegaram à gôndola de Piantanida e o encontraram quase inconsciente. Ele entrou em coma antes de chegar ao hospital, e nunca mais recuperou a consciência antes de sua morte, 4 meses depois.